que é o A e o B, e o raio dessa circunferência, devemos comparar com a forma genérica da equação geral da circunferência. Ou seja, nós vamos pegar a forma geral, que é x² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos raio² igual a zero, e comparar com a equação dessa circunferência, que é x² mais y² mais 4x menos 6y menos 3 igual a zero. Vamos comparar termo a termo. O primeiro termo é x² nas duas. O segundo termo também é y² nas duas. Observe que esses dois primeiros termos, eles são iguais de coeficiente 1. O segundo termo, observe que nós temos na equação genérica menos 2ax e na nossa equação temos 4x. Ou seja, quem está multiplicando o x na genérica é menos 2a, e quem está multiplicando o x na equação dessa circunferência é o 4. Então, vamos igualar menos 2a igual a 4 e encontrar o valor de a. Então, menos 2a igual a 4, então a é 4 dividido por menos 2, ou seja, a igual a menos 2. Pois dividindo 4 por 2 é 2 e mais por menos dá menos. O mesmo vamos fazer para encontrar o valor de b. Observe que o quarto termo é menos 2by. E na equação nós temos menos 6y. Então, o número que está multiplicando o y é menos 2b na equação geral, genérica, e menos 6 na equação da circunferência. Então, menos 2b igual a menos 6. Então, o b vai ser menos 6 dividido por menos 2. Temos que o b é igual a 3. Então, o centro dessa circunferência tem o x menos 2 e o y igual a 3. E para encontrar o raio da circunferência, vamos pegar os três últimos termos da equação genérica, que é a² mais b² menos raio². E vamos igualar o termo independente, que é menos 3. Então, observe, para encontrar o raio, nós vamos pegar o termo independente, sempre igualando aos três últimos termos, que é o a² mais b² menos raio², onde esses valores sempre vai dar números que nós podemos somar e obter um valor único. O valor do a nós já encontramos é menos 2, então substituindo, tem menos 2² vai dar 4. O b é 3, nós temos que 3² é 9. Menos raio² igual a menos 3. Vamos passar o menos 3 para o primeiro membro e trocar o sinal, fazendo a operação inversa. Então, fica 4 mais 9 mais 3 igual. Passando o r² que está negativo para o segundo membro, temos r² positivo. Organizando e somando os termos, temos que r² é igual a 16. Portanto, r é raiz quadrada de 16. E o r é uma distância, é um comprimento, então o r só pode ser o número 4 positivo, pois 4² é igual a 16. Sendo que o menos 4² também dá 16, mas não existe comprimento ou distância com números negativos. Então, sempre vai ser a raiz quadrada, a resposta é o número positivo. Então, já temos o centro, que é menos 2 e 3, e agora encontramos o raio, que é igual a 4. R2. Determina a equação geral da circunferência de centro O, 1 e 2, e que passa pelo ponto P, 4 e menos 2. Então, aqui nós temos o centro e o ponto por onde a circunferência passa, um ponto qualquer dessa circunferência. Então, devemos encontrar o raio para que possamos equacionar a circunferência. Então, o raio é a distância entre o centro e esse ponto que nós temos na circunferência, que é o ponto P. Então, devemos calcular a distância entre o ponto O e o ponto P, pois essa distância é igual ao raio. E, através dessa distância, nós vamos encontrar a medida do raio. Então, a distância do ponto P ao centro O é igual a raiz quadrada. Se eu pegar o x do ponto O menos o x do ponto P ao quadrado, mais y do ponto O menos y do ponto P ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. Pois aqui eu quero encontrar o raio. Então, a raiz quadrada de x de O é 1 e o x de P é 4, vai ficar 1 menos 4 ao quadrado. Mais y de O, que é 2, menos o y de P, que é menos 2, vai ficar 2 menos o menos 2 ao quadrado, isso é igual ao raio. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada
1 menos 4 menos 3 ao quadrado, mais o 2 menos 1 menos 2, vai ficar 2 mais 2, 4 ao quadrado. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada, menos 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado, 16. E 9 mais 16 é igual a 25. Portanto, o raio é raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, nós temos que o raio é 5 e que o centro da circunferência é o ponto O, 1 e 2. Ou seja, o número 1 é o A da nossa forma e o número 2 é o B. Então, substituindo na forma genérica da equação, a equação reduzida, temos que x, que é o x genérico, menos o A, que é o x do centro, ao quadrado, mais y menos o B, que o B é o y do centro. Isso ao quadrado, temos que isso tudo é igual a raiz ao raio ao quadrado. Substituindo apenas o A e o B e o raio, nós vamos obter a diferença na forma reduzida. O A é 1, vai ficar x menos 1 ao quadrado. O B é 2, então vai ficar y menos 2 ao quadrado. E o raio é 5, então 5 ao quadrado. Desenvolver essa expressão, essa equação reduzida, vamos encontrar a equação geral. Como a gente vai desenvolver essa equação? Aplicando aqui em cada parêntese o quadrado da diferença de dois termos, usando aqui a regra dos produtos notáveis. Fazendo o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então x vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 1 ao quadrado. Então, esses três primeiros termos são o desenvolvimento de x menos 1 ao quadrado, mais o y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo do segundo parênteses, menos 2 vezes y vezes 2, mais 2 ao quadrado. Esse é o desenvolvimento do y menos 2 ao quadrado, igual a 25, que é 5 ao quadrado. Fazendo as multiplicações e as potências possíveis, vamos obter x ao quadrado continua, menos 2 vezes x vezes 1 dá menos 2x, 1 ao quadrado dá 1, mais y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 2 dá menos 4y, mais 2 ao quadrado é 4, e vamos trazer logo o 25, que está positivo e negativo, menos 25 igual a zero. Pois a equação geral, ela fica igual a zero. Agora, só reorganizando, onde os quadrados devem ficar primeiro o x quadrado, depois o y quadrado, depois o termo em x, então temos menos 2x, o termo em y, temos menos 4y, e os termos independentes, o 1, o 4 e o 25, vamos juntar e dar um termo só. O 1 é o quadrado do A, então é o A quadrado. O 4 é o quadrado do B, é o B ao quadrado. E o 25 é o raio ao quadrado. Então, somando 1 mais 4, 5, menos 25, isso vai dar menos 20. Então, nós temos igual a zero. Portanto, a equação geral dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 20 igual a zero. O R3. Qual é a área do círculo delimitado pela circunferência de equação x quadrado mais y quadrado mais 2x menos 4y menos 31 igual a zero? Observe que nós temos uma equação de uma circunferência, e essa circunferência, ela delimita um círculo, pois o círculo é a região interna a uma circunferência. Então, eu quero saber a área desse círculo. E para saber a área de um círculo, devemos encontrar o raio dessa circunferência, pois para calcular a área, nós precisamos achar o raio, pois a área é π vezes raio ao quadrado. Então, vamos usar o método de comparar equações para encontrarmos os valores para o centro e o raio dessa circunferência. Então, como a equação está na forma geral, vamos pegar a sua forma genérica, que é x quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero. E compararmos, ou seja, para montar nossas equaçõezinhas e descobrir o valor de a, b e r. Então, vamos pegar aqui menos 2a é igual a 2, pois quem está multiplicando o x na nossa equação é 2, encontrar o valor de a.
Então, A vai ser igual a 2 dividido por menos 2, que o A é menos 1. Para encontrar o B, vamos pegar menos 2B igual a menos 4, pois é o número que multiplica o Y. Então, B vai ser menos 4 dividido por menos 2, isso é igual a 2 positivo. Temos aqui o centro, que é o A e o B. Mas a questão não está pedindo o centro, e sim nós precisamos do raio. Mas para encontrar o raio da equação geral, temos que passar pelos valores do centro. Pois para encontrar o raio, devemos encontrar o A, o B. Pois A ao quadrado mais B ao quadrado menos raio ao quadrado é igual ao termo independente, ou seja, o número menos 31. Então, através dessa equação que nós iremos encontrar o raio. O A é menos 1, temos menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos raio ao quadrado, igual a menos 31. Calculando os quadrados e reorganizando, vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, o menos 31 vem mais 31, e o raio passa para o segundo membro, fica igual ao raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado vai ser igual a 36. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, temos que o raio da circunferência é 6. Então, a área é 3,14, que é o valor de π, vezes o raio ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado é 36. Multiplicando por 3,14, vamos ter que a área é 113,04 unidade de área. Como aqui não dá a unidade de área, a gente deixa assim, unidade de área, o A. Vamos à questão R4. Na circunferência a seguir, os pontos A e B são extremidades de um diâmetro. Escreva na forma reduzida a equação dessa circunferência. Então, nós temos uma circunferência onde está localizado dois pontos e por esses dois pontos passa o diâmetro. O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência. Então, nós temos que encontrar o centro dessa circunferência através do diâmetro. Então, através dos conhecimentos que nós já temos do ponto médio, nós podemos encontrar as coordenadas do centro dessa circunferência. Então, vamos identificar os pontos A e B. O ponto A tem coordenadas 3 e 2, é o x, o A e o y do A. O ponto B tem as coordenadas x1 e y1, então está no gráfico no plano cartesiano. O centro dessa circunferência é o ponto médio de AB. Então, vamos relembrar como se calcular o ponto médio. O ponto médio é a média do x e a média dos y. Então, que é a média aritmética, é a soma do x, são 2x, x de A mais x de B dividido por 2. Então, 3 é o x de A, 1 é o x de B. 3 mais 1, 4, dividido por 2 é igual a 2. E o y é a soma dos y. Então, 2 mais 1 dividido por 2. Então, dá 3 sobre 2. Então, temos que o ponto C, que é o centro, tem coordenadas 2 e 3 sobre 2, que é o x e o y do ponto C, ou seja, o valor do A e do B. A distância do centro a qualquer ponto. Como aqui nós temos dois pontos, temos o ponto A e o ponto B, podemos usar qualquer um desses pontos. Eu vou escolher o ponto B, que tem x1 e y1. Então, a distância do ponto B ao centro C vai nos dar o raio. Então, aqui nós podemos usar para encontrar a medida do raio. Então, vamos substituir na raiz quadrada o x de C e o x de B. Então, x de C é 2, x de B é 1, fica 2 menos 1 ao quadrado. O y de C é 3 sobre 2, menos o y de B, que é 1. Isso ao quadrado. Então, temos que o raio ao quadrado vai ser igual. Então, já transformamos a raiz quadrada aqui em r ao quadrado, que é a operação inversa da raiz quadrada. Então, 2 menos 1 dá 1, fica 1 ao quadrado. E 3 meio menos 1, vamos reescrever em forma de frações equivalentes. Então, 3 meio continua, e o 1 vamos escrever como sendo 2 dividido por 2, porque isso é igual a 1. Então, fazendo as potências aqui, 1 ao quadrado dá 1, e 3 meio menos 2 meio vai dar 1 meio, e 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Novamente, vamos ter soma de fração.
O r ao quadrado é a soma de 1 mais 1 quarto. Então, somar 1 mais 1 quarto é o mesmo que somar 4 quartos, que equivale a 1, mais 1 quarto. 4 quartos mais 1 quarto, isso vai nos dar 5 quartos. Então, temos que o raio ao quadrado é igual a 5 quartos, ou o raio é a raiz quadrada de 5 quartos. Mas vamos deixar raio ao quadrado igual a 5 quartos, pois na equação o raio vai estar ao quadrado. Então, substituindo o centro C e o raio, na equação genérica, vamos ter x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, e vamos obter a equação reduzida dessa circunferência. Então, x menos o a é 2, então x menos 2 ao quadrado, mais o y menos o y do c, que é 3 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado. Quanto é que deu raio ao quadrado? 5 quartos. Então, essa forma, esse formato já é a equação reduzida da circunferência. É como o raio já está ao quadrado, já foi calculado o quadrado do raio, então 5 quartos é a medida do raio ao quadrado. E o x e o y são genéricos, são realmente as nossas variáveis ou incógnitas dessa equação. Então, a forma da equação reduzida fica em forma de potência. Então, fica x menos o valor do a, aí ao quadrado, mais o y menos o valor do b ao quadrado. Então, assim é a forma da equação reduzida da circunferência.